Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Micailan Souza, mais conhecido como Mica. Eu tô passando aqui, galera, pra gente continuar o nosso assunto, né? Nós estávamos falando no nosso último encontro acerca dos modelos atômicos. Falamos sobre o modelo de Dalton, falamos sobre o modelo de Thomson, falamos sobre o modelo de Rutherford. E exatamente agora, na concepção do átomo segundo Rutherford, na perspectiva, né, de duas regiões, o núcleo contendo partículas positivas, os prótons, e os nêutrons, que não tem carga aparente, né? Ele tem partículas constituintes de positivo e negativo, mas que estão na mesma quantidade, por isso que ele é neutro, tá bom? E nós temos uma segunda região denominada de eletrosfera, onde estão os elétrons, tá bom? Vou colocar aqui o nosso livro em tela cheia, tá bom? Para que a gente possa ter uma melhor visualização. Então, olha, galera, aqui nós temos uma charge, né? O elétron, ele está em movimento, como a gente pode observar, tá bom? Por isso que o modelo atômico de Rutherford ele é apelidado de sistema planetário ou sistema solar, não é isso? Porque lembra muito a ideia de um Sol no centro e ao redor dele orbitando os planetas, que no caso aqui seriam os elétrons, tá bom? Aí ele diz assim, olha, o que houve com o elétron hoje? Aqui perguntam, né, os prótons e os nêutrons. Aí o elétron, aí uma das partículas do núcleo responde assim, nada, é que ele anda meio negativo mesmo, né? Isso aqui faz uma alusão à carga dos elétrons, né, que são negativos. Os prótons positivos e os nêutrons não têm carga aparente, tá bom? Então, gente, de acordo com os conhecimentos, né, atual, principalmente, nós vamos observar que quando nós pensamos no átomo em termos de constituição, nós vamos atribuir as principais características do átomo a essas três partículas aqui, olha. A primeira é a partícula chamada de próton, que se encontra lá no núcleo, tem uma massa relativa de 1 unidade e a carga positiva de mais 1. Isso aí quem descobriu foi Rutherford em 1919. O nêutron, também na região do núcleo, também tem massa relativa igual a do próton, né? 1 unidade, não possui carga relativamente aparente e ele foi descoberto, né, um pouquinho depois da descoberta de Rutherford por James Chadwick, 1932. O elétron, já na segunda região do átomo proposto por Rutherford, que é a eletrosfera, ele tem, galera, mais ou menos a massa relativa de 1 por 1840. É aquele valor extremamente pequeno. Por isso daí nós falarmos que o elétron ele tem uma massa desprezível. Lembra que eu te dei a dica. Não é correto nós adotarmos a ideia que muitas questões trazem, isso é pegadinha. O quê? O elétron não possui massa. Na verdade ele possui, só que é muito pequena. Logo a massa de um átomo não é atribuída à sua eletrosfera, mas sim ao núcleo. Tranquilão? Carga dele é -1, foi descoberta por Thomson, né? O modelo que foi antecessor ao de Rutherford. Beleza, então como eu te falei, a massa de um átomo, galera, ela está toda centrada no núcleo e ela é representada pela letra A. Então massa é igual. Como é o núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Então, a massa de um átomo, ela nada mais é do que o somatório da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Tranquilão? E aqui ele diz, né, um cardzinho sobre carga nuclear. Carga nuclear, galera, a única carga que é aparente no núcleo é a positiva, que é relativa ao próton, tá bom? Aqui nós temos um cara que contribuiu muito, principalmente para o nosso estudo da tabela periódica, né? O nosso amigo Henry Moseley, ou Henry Moseley. O Moseley, galera, é o cara que vai organizar os elementos até então conhecidos da tabela periódica por número atômico. Então, o número atômico nada mais é do que o número de prótons, tá bom? Ele é representado pela letra Z e o número atômico é igual ao número de prótons, tá bom? Então, na época de Moseley, nós já tínhamos uma organização da tabela periódica. Só que essa organização
né, que é proposta principalmente pelo Mendeleev, que é um dos nomes mais conhecidos e mais atribuído ao estudo da tabela periódica, principalmente dessa tabela periódica, né, mais atual. Nós temos várias propostas de organização antes mesmo de Mendeleev, mas nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Aí eu comento um pouquinho mais sobre Henry Moseley. Então, beleza. Aqui nós já vamos começar a estudar a constituição desse átomo, galera. Isso aqui é o núcleo, aonde estão os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo nós temos a nossa eletrosfera, tá bom? Então, beleza. Aqui nós temos um infograma, né, um organograma, por assim dizer, onde ele vai organizar o átomo dividido em duas regiões, núcleo, eletrosfera. No núcleo nós temos prótons, certo? Que vão trazer para a gente duas informações, a carga positiva, certo? E o número atômico. Aqui nós também temos na região do núcleo os nêutrons, que não possuem carga elétrica, mas quando nós somamos nêutrons e prótons, nós vamos ter a massa, beleza? No átomo nós também temos uma região chamada de eletrosfera, onde nós contemos, né, onde vão estar contidos os elétrons que têm carga negativa, tá bom? Um átomo neutro é aquele átomo cujo o número de prótons é o número de elétrons, que é a mesma coisa que o número atômico, tá bom? Quando nós pensamos em qualquer elemento químico da tabela periódica, galera, e na sua representação, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, tá bom? Aqui nós temos já o modelo, né, de Rutherford com a contribuição de Bohr. Lembra que quando nós pensamos na contribuição de Bohr, que nós chamamos de modelo atômico de Rutherford-Bohr, ou ainda somente de modelo atômico de Bohr, nós já vamos ter, né, galera, as órbitas, as camadas, tá bom? As camadas, elas comportam os elétrons, olha. Então, nós temos a primeira camada, que é chamada de camada K, a segunda, que é chamada de L, a terceira, que é chamada de M, a quarta, que é chamada de N, a quinta, que é chamada de O, a sexta de P, a sétima de Q, e se a gente fosse seguindo, nós ainda teríamos a oitava de R, e assim por conseguinte, né? Se nós pegarmos aí as últimas descobertas atômicas, nós vamos ver que precisamos de mais camadas para poder comportar, né, essas novas descobertas, tá bom? Então, galera, a camada que é representada por essa letra é a mesma coisa que nível. Então, nível ou camada, tá bom? Primeira, segunda, terceira, quarta e por aí vai, tá bom? Aqui nós temos, olha, a camada ou o nível e a quantidade de elétrons que cada camada comporta. Na primeira camada, nós comportamos no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, nós comportamos 8 elétrons. Na terceira camada, 18 elétrons. E na quarta camada, 32. Na quinta camada, 32. Na sexta, 18, na sétima, 8, e se nós tivéssemos aqui, por exemplo, a R, ela comportaria 2. Então, a gente percebe que quanto mais a gente se distancia do núcleo, por assim dizer, mais elétrons vão sendo comportados. O máximo, galera, que nós temos, né, nesse comportar de elétrons, por assim dizer, a quantidade máxima são 32 elétrons numa camada e a quantidade mínima são 2 elétrons, tá bom? É por isso que vem um termo, né, na química que nós chamamos de distribuição ou configuração eletrônica. Nada mais é do que nós pegarmos o número atômico de uma espécie neutra, tá bom? Neutra por quê, Mica? Porque não tem excesso de elétrons. O seu número atômico é igual à sua quantidade de elétrons. E nós vamos distribuir, beleza? Esses elétrons nas suas respectivas camadas, tá bom? Então, um exemplo, se o cara tem número atômico 10, ele vai conter 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L. No total estão aqui, olha, 10 elétrons. Se o cara tem número atômico 18, ele vai, galera, comportar 2 na K, 8 na L, beleza? E aqui na M, obviamente, que não vai ter 18, galera. Lembra que o total é 18. Então, se já tem 10, para 18 só faltam
8. Então, aqui na M ele não vai ter 18, ele só vai ter 8. Por quê, Mica? Porque o número atômico é 18. 2 com 8, 10. Com 8, 18. Tá bom? Mas vamos em frente, meninos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de substâncias, na verdade, de elementos químicos. Aqui nós temos o número atômico, o número de elétrons, o número de elétrons por camada e a representação do átomo. Então, aqui nós temos uma tabela bem legal, porque vai envolver tudo isso aqui para a gente, beleza? Então, olha, oxigênio, ele tem um número atômico 8. Isso quer dizer que ele possui 8 elétrons. E esses 8 elétrons, eles estão divididos como, Mica? Bem, Mica, tu me falou que a camada K só comporta 2 elétrons. Bora conferir aqui? Camada K só comporta 2. Na camada L, eu posso ter até 8 elétrons, tá bom? Então, beleza. Mas, Mica, aqui só tem 6. Lá diz que é 8 até 8. Como eu tenho um total de 8 elétrons, eu já distribuí 2, galera. Eu não preciso de 8, eu só preciso de 6. Não é no máximo 8? Então, 2 elétrons vão ficar na K. E da 6 e da L, que comporta até 8, só faltam 6. Então, 6 com 2, 8. Perfeito. Olha o argônio, 18. 2 na camada K, 8 na camada L. Lembra que a camada M, ela comporta até 18 elétrons, mas eu não preciso de 18. Eu tenho, galera, aqui 8. Lembra o seguinte, 2 mais 8, 10, com 8, 18. No caso do potássio é 19. Então, o que, que vai acontecer? Olha aqui, olha. 8, beleza? E aqui N1. Aí tu vai te perguntar o seguinte, mas Mica, tu me falaste que a M, Mica, ele vai pegar até 18. Olha aqui, ó. A M comporta até 18. Não é isso? E por que que eu só usei 8 aqui, Mica? E aí já veio para N, que é 2. Não entendi, Mica, essa sacada. E também não fez sentido aqui para mim, porque se pega 18 e eu só tenho 9 elétrons faltando, não dava para botar um 9 aqui na M? E aqui não dava, por exemplo, para botar um 10, já que ela comporta até 18? Galera, é por conta dessa situação que vai surgir um estudo muito importante, que é o estudo da distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, que é um cara chamado Linus Pauling que vai trazer para a gente. Ele vai dizer, depois principalmente da contribuição ao modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele justificava, galera, nível. Mas o que, que a gente observa? Quando nós pegamos a tabela periódica e nós observamos os principais elementos químicos, pouquíssimos deles são organizados por número atômico e têm a sua configuração eletrônica obedecendo só a ideia de nível. Na verdade, o que vai se perceber com estudos futuros, né, é que existe dentro de um nível, existe um subnível ou mais de um subnível. É aí que nós vamos conseguir ter uma distribuição eletrônica mais organizada. E com esse estudo vai fazer total sentido lá no M só pegar ali, no caso do argônio, né, os 8 elétrons. Beleza? E no caso do potássio, em vez de pegar 9 aqui, só pega 8. No caso do cálcio, em vez de pegar os 10 aqui, só pega 8. Porque dentro de uma camada existem subcamadas. Entendeu? É aí, galera, que vai ter um avanço no modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele só contempla camadas ou níveis. Mas aí vai chegar um cara chamado de Arnold Sommerfeld e vai falar que dentro de um nível, que é uma órbita circular, existe uma órbita elíptica chamada de subnível. E aí vai fazer todo sentido essa distribuição aqui, tá bom? Mas vamos seguindo, tá? Vamos seguindo. Ele vai falar agora assim pra gente, olha, no caso do magnésio, que tem 12 elétrons, como é que a gente distribuiria? 2 na camada K, 8 na L e 2 na M, que é o que falta para 12. No caso do estânio, galera, vai ficar o seguinte, 2 na K,
8 na L, 18 na M, 18 na N e 4 na O. Tu percebe que a N comporta muito mais que 18, né? A N comporta 32. Mas por que que eu só coloquei 18, Mica? Por causa de algo chamado subnível. Ele vai trazer para a gente, galera, esse entendimento agora, olha, no que nós chamamos de mecânica quântica. Cara, é na mecânica quântica, é a partir desse estudo aqui que nós vamos ter a ideia dos subníveis, tá bom? Então, em cada nível, na verdade, nós também temos subníveis. E é aí, galera, que eu chamo a tua atenção para isso aqui, olha, diagrama de Pauling. Linus Pauling é o cara que organiza num sequencial, né, os níveis, entendeu? E os subníveis. Então, só para que tu entendas isso aqui, olha. De cima para baixo, na ideia de coluna, nós temos os subníveis, tá bom? S, P, D e F. Quando nós olhamos nas linhas, ou seja, na horizontal, da esquerda para a direita ou vice-versa, nós temos o nível, olha. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível, sétimo nível, tá bom? Camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P, camada Q. Tá bem aqui, olha. Nesse próximo gráfico aqui, olha, nesse quadro aqui, perdão, ele mostra pra gente. Camada 1, ela tem um nível, que é a camada 1, e tem um subnível S. Camada L, que é o segundo nível, ela tem 2 subníveis, olha, o S e o P. Na terceira camada, que é a camada M, ela já tem 3 subníveis, o S, o P e o D, tá bom? Na quarta camada, que é a camada N, nós já temos o S, o P, o D e o F, tá bom? Na camada quinta, nós já temos S, P, D e F. Tu percebe que já era para surgir o G, não é? Olha, só que ele diz assim, olha, nenhum elemento químico conhecido atualmente tem elétrons suficiente para preencher esse subnível. Então, galera, é por isso que a gente vai ficar até o F. É por isso que a gente vai ficar até o D e é por isso que a gente vai ficar até o P. Por quê, Mica? Porque nós não temos elementos químicos suficientes, galera, para compor essas camadas aqui, tá bom? Então fica bem claro. É por isso que vai ficar nessa organização aqui, olha. Aqui no 4F tá lindo, tudo tranquilo, é só até aqui mesmo. Mas no 5F, na verdade, era para ter o 5G. Só não tenho o 5G porque eu não tenho elemento químico com número atômico suficiente para comportar. Aqui no 6D era para ter o 6F, o 6G e o 6H, só que eu também não tenho elementos químicos suficientes para isso. No caso do 7, era para ter o 7D, o 7F, o 7G, o 7H e o 7I, só que eu não tenho elemento químico descoberto ainda para compor isso, tá bom? Então vamos em frente, galera. O que é um subnível? Subnível, galera, ele é, né, uma parte interior dentro de um nível, tranquilo? O nível é a órbita circular e dentro de um nível existe um subnível que é a órbita elíptica, tá bom? Então, quando nós olhamos para a camada K, ela comporta até no máximo 2 elétrons. E esses elétrons estão aonde, Mica? No subnível, que é o subnível S, olha aqui, olha. S comporta 2 elétrons. O P comporta 6 elétrons, o D comporta 10 e o F comporta 14. É legal porque se a gente pensar de um subnível para o outro, a diferença é de 4 elétrons. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Representando, o que que nós vamos ter? O número, galera, que está na frente da letra é sempre o nível ou a camada. A letra que está na frente do número é sempre o subnível. E o expoente, né, que traz esse numeral, nada mais é do que a
quantidade de elétrons. Então, quando eu vejo um S2, isso quer dizer que eu estou na primeira camada com o subnível S, que comporta até 2 elétrons, tá bom? Beleza. Olha aqui, vamos ver um exemplo aqui, olha. Lembra do cálcio? O cálcio mostrava pra gente lá, né, que o K era igual a 2, o L era igual a 8, o M era igual a 8 e o N era igual a 2. Aqui nós vamos entender o porquê. Pegando o diagrama de Linus Pauling. Mica, como é que eu uso esse diagrama? Tu percebe que tem uma setinha que passa pelo cara. Depois ela vem, passa por esse carinha aqui. Depois ela vem, passa por esse, depois por esse. Depois ela vem, passa por esse e depois por esse. Eu até brinco, meninos, e digo assim, que usar o diagrama de Linus Pauling é igual jogar Mario Brother ou Mario World, né? Lembra? Quem jogou vai saber o seguinte, não tem como ir para a segunda fase se eu não passar pela primeira. E galera, lembra que dentro de uma fase a gente ainda tem subfases, né? Então eu passei pela primeira fase, vou para a segunda, mas eu não posso ir para a terceira, porque na segunda fase tem uma outra fase dentro dela também, olha. Passei por ela, vou para a terceira. Não posso ir direto para a quarta fase. Tenho que passar por mais uma fase que está dentro da terceira fase. E aí sim eu chego na quarta. Então é por isso que eu digo, é a mesma ideia, né, lá do Mario Brother, tá bom? Então, cara, eu tenho que distribuir 20 elétrons. Tá bom? E vou usar o diagrama. Primeiro cara que eu vou passar, um S2. Tá aqui, olha, um S2. Já distribuí dos 20 elétrons, já distribuí 2 elétrons. Está faltando 18. Vamos continuando. Passou pelo 1S2, quem é que vem agora? 2S2, tá bom? Passei, tá aqui, olha, 2S2. Distribuí 2 com mais 2, já distribuí no total 4 elétrons, mas ainda falta, são 20, Mica, ainda falta distribuir 16. Passei pelo 2S2, na segunda camada também tem o 2P, 2P6. Beleza, galera? Se nós pensarmos agora, eu distribuí 2, 4, com 6, 10. Dos 20 elétrons, eu já distribuí 10. Ainda faltam 10, vou continuar. Beleza, vou passar agora aqui pelo 3S2. Coloquei lá 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Já distribuí 12 elétrons. Para 20 ainda faltam 8. Passei pelo 3S2, venho agora para o 3P6. 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Para 20 faltam 2. Passei pelo 3P6, vou agora para o 4S2. Olha lá agora, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. No total, galera, eu tenho 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então tá aqui, olha, toda vez que o cara me der o átomo de cálcio, para distribuir 20 elétrons, ele vai ter essa configuração aqui, olha. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. É por isso, galera, que lá na K ele tem 2, lá na L ele tem 8, aqui na M ele tem 8, lembra a terceira camada M, 8, e na N ele tem 2, tá bom? Aqui o bromo é 35. Então, galera, bora pegar aqui, olha. Eu já sei que até aqui em 4S2 totalizam 20 elétrons. Então, de 1S2 até 4S2 eu tenho 20 elétrons. Mas, Mica, são 35, ainda faltam 15. Vamos para cá, olha. Passou por aqui e veio para cá. Égua, Mica, me deu um bug aqui. Tu me disseste que eu não poderia ir para a quarta fase sem passar pela terceira. Sim, eu te disse isso e é verdade. Só que o Linus Pauling, ele observou, galera, que existia, né, na organização desses caras aqui, energia. Não é mecânica
quântica. Mecânica quântica, galera, é o estudo da física que leva com observação a energia. Então, o que manda aqui é a energia. Então, ele observou que para me poder chegar no 3D, eu tinha que passar pelo 4S. Por isso que ele organizou da seguinte forma. Então, meninos, o diagrama de Linus Pauling, ele é o nosso mapa para poder distribuir os elétrons. Então, olha, ele está dizendo para mim que depois do 3p6, eu tenho que ir para o 4s2. E depois do 4s2, eu tenho que ir para o 3d10, tá bom? Então, beleza. 4s2, 20 elétrons. 3d10 já fez 30 elétrons. Perceba que é 35, só falta 5. Depois do 4s2, presta atenção, é o 4p6. Mas, Mica, aqui não está 4p6, aqui está 4p5. Por que ele botou 5 e não 6? Se quando eu olho o P, ele é 6 elétrons. Porque, galera, eu não preciso de 6, eu só preciso de 5. Até o 3d10, lembra que traz para a gente um total de 30 elétrons, tá bom? Como são 35, só falta 5. É por isso que mesmo o 4 terminando com 6, eu só coloco 5, porque eu só tenho 5 elétrons restantes, tá bom? Vamos em frente. Aqui, galera, ele mostra para a gente um esquema da distribuição por subníveis de energia, e aqui embaixo eu tenho a organização por camada. Perceba que aqui eu tenho dois tipos de distribuição: configuração ou distribuição por níveis e subníveis, que é o que a gente chama de configuração por subnível de energia, e aqui embaixo eu tenho por camada. Então, o que eu poderia colocar aqui? Que quando eu tenho um S2, na verdade eu tenho K igual a 2 elétrons. Quando eu tenho 2s2 e 2p6, na verdade eu tenho L igual a 8 elétrons. Por quê? Porque 2 não é a segunda camada. A segunda camada é a camada L. E tem quantos elétrons? 2 no S e 6 no P. 6 mais 2 é 8. Então aqui poderia ser o que, Mica? L igual a 8. Quando eu tenho a terceira camada, é a camada M. 3s2, 3p6, 3d10. Então, o M aqui seria igual, galera, a 18. 10 mais 6, 16, com 2, 18. O N é a quarta camada. Olha, quarta camada, subnível S, subnível P. Então, o N aqui seria igual a 7. P5, S2. 5 mais 2, 7. Se eu visse K2, L8, M18 e N7, isso seria a distribuição por camada, tá bom? Quando eu vejo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 e 4p5, o que eu tenho, galera, é a distribuição por energia. Agora tome cuidado. Tome cuidado com o quê? Perceba que essa organização aqui está diferente da organização de cima. Na organização de cima, depois do 3p6, o que é que vem? O 4s2. Aqui está 3p6, 3d10. Depois do 4s2 é que vem o 3d10. E depois do 3d10 é que vem o 4p5. Então, meninos, essa daqui é a distribuição por níveis e subníveis de energia, ou configuração por subnível de energia, e essa daqui é a configuração por camada. Então, isso daqui é a configuração por camada, e isso daqui é a configuração por subníveis, tá bom? Guarda essa informação. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação disso que nós estudamos. Vou dar o pause aqui, entendeu? Você olha depois com cuidado e preenche no teu caderno. Tranquilão? Seguindo com o nosso conteúdo, galera, deixa eu só dar uma olhada de quanto tempo nós já estamos aqui no nosso vídeo. 29 minutos, beleza. Gente, eu vou parar aqui, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então nós paramos aqui.
em elemento químico e sua representação, tá bom? Então, nessa aula hoje nós vimos, né, a representação de um átomo, vimos que ele é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera, vimos que o núcleo comporta toda a massa do átomo e vimos que nós temos como distribuir os elétrons que contém este átomo, tranquilo? Então, essa distribuição ela é chamada de distribuição ou configuração eletrônica, o diagrama do Linus Pauling, que nós aprendemos a utilizar, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos seguir com a nossa aula, onde nós estudaremos, né, sobre elemento químico e sua representação, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.